É porque você é ateu. Aí sempre dá essa... sempre. Hoje em dia a gente está vivendo, né, uma grande coisa, porque a gente começou nessa fábrica exatamente 10 meses atrás, né, a fazer os eventos. E foi um evento que muita gente disse que não ia dar certo, de literatura no Capão. Ah, mas vai fazer um evento de literatura, mas ninguém vai querer ir, nem subornando, nem ameaçando de morte, né? Mas no final a gente conseguiu trazer muitas pessoas importantes aqui, né? A gente trouxe o Luiz Braz, que é um escritor fantástico, o Lisias, o Paulo Lins. Trouxemos pessoas também que têm um destaque dentro dos saraus da periferia, que nem o Nibrizante, né? A Elisandra Souza. Então, nesse tempo todo, o próprio Lourenço Mutarelli, que veio também. Trouxemos vários quadrinistas importantes, né? O Guazelli, o Lourenço. Estamos hoje fechando com chave de ouro com o de Salete aqui, que fez uma super obra. Alguns livros eles foram importantes porque a gente não tem muitos relatos de escravizados escrevendo sobre a sua situação aqui no Brasil. São pouquíssimos. Aliás, recentemente descobriram de um escravizado que ele foi parar depois na América, não é? Mas tinha passado antes aqui pelo Brasil no século XIX. Mas antes disso a gente não tem muita coisa. Então a ideia do livro foi explorar isso. E como que eu fiz? Eu acabei pegando alguns relatos que alguns pesquisadores fizeram de escravizados que se envolveram em conflitos, e esses conflitos foram parar na justiça, foram parar em litígios, não é? Na justiça. E aí tem registros sobre isso, e geralmente esses registros falam um pouco da vida dessas pessoas. Daí surgiu algumas das histórias do livro. A literatura brasileira, ela, até muito pouco tempo, é uma literatura estranhíssima, porque assim, ela tem, no mundo urbano, ela retrata muito bem assim, a classe média alta, a classe média média e bandido. Não tem trabalhador. Não tem trabalhador. Eu falava assim, puxa vida, onde estão as pessoas que eu conheço, né? Eu sou de bairro operário, meu irmão era operário na fábrica, minha irmã era operária na fábrica, eu trabalhei como operário, meus amigos eram operários. E onde estão essas pessoas? Não estão na literatura. E aí eu comecei, então, a pensar, puxa vida, eu acho que talvez eu possa escrever sobre esse assunto, já que ninguém escreveu. Eu sou formado em História, e aí, quando eu chegava em casa com aquelas histórias da escola, eu ia lá e praticamente vomitava as histórias no computador, porque eu não sabia para que eu ia usar aquilo, mas eu sabia que eu tinha que registrar aquilo, porque tinha até uma frase de uma peça que eu vi um tempo atrás, chama Lembrar é Resistir. Então, falar que eu tinha que registrar aquilo porque aquilo era uma violência que acontecia dentro da escola, e aquelas violências que eu acompanhava, aquelas situações de humilhação, seja de bullying, seja com relação à violência doméstica, seja com relação à violência pedagógica mesmo, do moleque ficar 7 anos, 8 anos na escola, não aprender a ler e escrever, falando, isso não pode passar em vão, isso não pode significar nada, né? E aí, então, primeiro eu comecei a pegar na caneta como uma revolta, e hoje em dia ainda essa é a intenção da revolta, mas você aprende a controlar também, não é só bater, né? Você vai aprendendo a jogar um pouco melhor o jogo.